Bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilha, pessoal. Então aqui, som, câmera, tudo funcionando. Rafael Rodrigues, os primeiros a aparecerem aqui, ó. Rafael, Luciana Santos, Elaine Mauri, Sutile. Maravilha. Então, quem quiser pode ir usando o nosso chat para conversar durante nossa aula especial de toda terça-feira, 19h30. Essa aula especial para vocês, gratuita, onde eu tento resolver um problema, pelo menos dar grandes diretrizes, né? Não digo que eu vou resolver 100% do problema em 40, 45 minutos, mas eu vou tentar dar o máximo possível para resolver quase tudo. E você pode, se está assistindo agora porque recebeu um link de alguém, você pode ter acesso a todas as aulas, né? Você pode estar recebendo daqui para o futuro todas as aulas antecipado nesse link que está passando aí na tela, né? É só você entrar lá para cimadeles.com.br/aulas e aí você se cadastra. Quase todos que estão aqui estão cadastrados lá e eles entram no grupo do WhatsApp e no WhatsApp eu mando os avisos, mando isso, eventualmente eu te passo alguma coisa lá de conteúdo extra, de um brinde, de um bônus que a gente está dando lá no grupo para você. Avisamos de outras aulas que acontecem em outros momentos também. Quase tudo é gratuito lá que a gente avisa no grupo do WhatsApp, tá? Passamos algumas dicas, enfim. Fique à vontade de recomendar esse link para outras pessoas que você também queira fazer parte aí. Vamos lá. Vou deixar passando um pouquinho isso aqui, depois eu tiro. Então, nossa aula de hoje, a regra de ouro que você ignora. Seus clientes só se importam com uma coisa, e não é a lista de características do seu produto. E aí começamos um problema, né? Começamos um problema que a gente tem que resolver. Então, iniciando formalmente agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal gratuita aqui do Ressignificando Vendas. E toda semana nós damos um presente para você, que é essa aula prática aqui, direto ao ponto, para ajudar você a acelerar suas vendas e conquistar mais rápido todos os seus objetivos de carreira. E estamos aqui em Porto Alegre hoje, num clima agradável de 3 graus, chegando a 3 graus, 4 graus e caindo. Estava em 6 há uma hora atrás, agora está em 4. Vamos a 3, talvez algumas cidades aí vão congelar, fazer uma nevezinha aqui no Rio Grande do Sul. Que clima bem agradável. Agradável falando sério, não estou tirando sarro, não. Agradável mesmo. Eu gosto bastante do inverno. Não sei se alguém aqui que está aqui, né? Eu sei que alguns, eu estou vendo o nome de alguns alunos e tal, mas sei que eles são do Rio Grande do Sul. Alguém gosta de frio, de inverno? Ah, vocês curtem aí? Boa noite, RV. Rony, excepcional clima. Então, o Rony já se manifestou aí também sobre o clima, né? Se alguém gosta de inverno, né, coloca no chat aí que eu gosto de inverno, só para mim saber aqui, porque eu gosto de inverno. E para vendas também é bom, por dois motivos. Porque tem muito vendedor vagabundo, aí o vendedor vagabundo fica em casa até as 9h30, até esquentar, porque o cara aparece carro a álcool, sabe aquele? Meu primeiro carro foi um Fiat Uno a álcool. Então, eu trabalhava mais ou menos das 9h30 às 5, porque depois, se esfriasse aqui no sul, ele não pegava. Então, eu ou trabalhava para empurrar o carro ou chegava em casa antes. Era uma loucura, né, carro a álcool. Então, é isso aí. Márcio, eu gosto do inverno. O Márcio é guerreiro aí. Então, vamos lá. Olha só. Então, hoje vamos mergulhar em uma das atividades, uma das verdades aí mais incômodas, porém libertadoras do mundo das vendas. Uma verdade tão fundamental que eu resolvi chamar aqui de regra de ouro. Mas talvez existam outras regras de ouro. Também não gosto de ser aquela coisa, só o que eu falo é certo, né? Estou dando para vocês aí uma noção que nós chamamos aqui de regra de ouro. Talvez tenham várias outras regras de ouro, mas a gente acha essa muito poderosa. E o pior de tudo, né, essa regra é frequentemente ignorada, custando oportunidades desperdiçadas e vendas perdidas. O que é ruim, né? Você trabalha no contato, você descobre o contato. Hoje está difícil, né, gente? Está difícil. Até quem trabalha no comércio, vendendo para uma loja, está difícil. O cara chega lá, né, o cara não quer atender, o cara não quer dar o telefone, o cara não quer fazer. O cara complica um pouco. Passa da manhã, passa a semana que vem, aí tu fica lá, passa. Passou 3 meses, o cara não te atendeu ainda.
Isso para quem trabalha diretamente visitando o comércio. E para aquele cara que nem nós aqui, né, que passamos fazendo prospecção, ligamos para as empresas, tentamos descobrir o gestor comercial, o dono do negócio, e qual é o nome dele, me passa o telefone, não posso passar, me passa o e-mail então, aí o e-mail, o cara, nós damos um e-mail que ninguém atende, ninguém responde nada, aí tu fica naquela coisa. É difícil hoje fazer a prospecção. Imagina tu passar por toda a prospecção, conseguir fazer uma apresentação, e aí na hora de fazer a venda você estraga tudo porque você não atendeu a regra de ouro. Então, não respeitar essa regra é colocar obstáculos para a venda. Então, o título da aula já entrega o jogo, né? Entrega o que eu estou querendo aqui. A regra do ouro que você ignora, seus clientes só se importam com uma coisa e não é a lista de características do seu produto, não é a ficha técnica para alguns aí, colegas que trabalham com isso, né? E se essa frase causou um desconforto, parabéns, né? Parabéns mesmo. Porque tu está no caminho certo para uma transformação bastante radical na sua abordagem de vendas. Porque se causou um desconforto, é sinal que tu entendeu a proposta, entendeu o que, que é a coisa, e essa coisa pode estar errada. Então, é bom ficar aberto agora, com a cabeça aberta, né, para a gente começar a entender nessa aula. E eu vou compartilhar o nosso resumão, que depois fica lá para os alunos do RV2X, né, o resumão, junto com o replay. Eu já falei para vocês o que, que é o RV2X, né? No final da aula, se alguém não sabe ainda, eu explico, mas o RV2X é isso aí, ó. O RV2X é esse site aí. Nesse site é um clube de assinatura, né, anual de aceleração de vendas, onde os nossos clientes, alunos entram lá, colocando os seus vendedores, toda a empresa que quer botar toda a equipe, né, entra lá, coloca a equipe e eles ficam recebendo semanalmente conteúdos novos sobre vendas B2B, numa atmosfera, num ambiente de rede social, como se fosse um Facebook especializado, exclusivo de vendas B2B. Então, uma das vantagens dos alunos é receber o resumão e receber o replay. Só eles têm hoje, não fica no YouTube, não fica nada. Então, você tem acesso a todas as nossas aulas de terça, mas o resumão e o replay fica lá dentro. Fora isso, lá dentro tem. Isso é bônus, tá? Isso é bônus para quem é do RV2X. O RV2X não são as aulas de terça. Isso é só bônus para os alunos. O RV2X são conteúdos de 3, 5, 7, 10 minutos, bem especializados em acelerar vendas, que tu recebe em vídeo, MP3, PDF e texto. Então você escolhe o formato que você quer aprender também. Beleza? Então vamos voltar para cá e vamos ser brutalmente honesto. Você vai pensar aí, ó. Vamos pensar e você vai ser honesto com você. Quantas vezes você ou a sua equipe investiram horas na preparação de uma apresentação impecável, recheada de dados técnicos, gráficos complexos, uma lista exaustiva de funcionalidades do seu produto ou serviço? E ao final de todo esse esforço, a resposta foi aquele desanimador: vou pensar. Ou pior, um seco assim, mas tá caro essa tua proposta, hein? Dói, né? Dói, porque todo aquele investimento, aquela preparação para chegar numa técnica de compras tão miserável assim, né? Tá caro, vou pensar. São técnicas de compra, mas tão miseráveis, mas tão eficientes ainda hoje. Por que eficientes? Porque dá certo, porque a gente não está preparado, a gente não, né? Estou fora dessa, e vocês aqui também estão, né? Mas grande parte dos vendedores não estão preparados para responder isso. E aí pegam o produto e começam a falar de coisas características novamente. Ah, mas o meu produto aqui é amarelo. O meu produto aqui entra 1 litro de água. O meu produto aqui, se você botar café quente, ele dura 24 horas quente. Meu produto, isso, mas não transforma isso numa coisa que o cliente entenda como uma coisa importante para a vida dele. Você não sabe nem se ele gosta de café, e você está falando que põe café dentro, e ele odeia café, daqui a pouco tem alergia a café. Então, essa coisa não vai funcionar, essa ficha técnica, essas características apresentadas de uma maneira automática, porque serviu para um, você repete para todos. Na prática, pessoal, agora é para prestar atenção, para doer mesmo, né? O cliente não liga para o seu produto. Ele não liga mesmo. Você escutou certo, ele não liga.
Pode parecer um tapa na cara para quem dedica a vender, né, se dedica a vender, mas é a mais pura e dura realidade. Se o cara é um comprador profissional, ele tem um orçamento, vamos dizer que ele possa comprar R$ 1 milhão por mês em produtos da linha que ele atende. Ele sabe que ele tem que transformar esse 1 milhão em 2 milhões em venda. Estou só chutando aqui uns valores, tá? Ele tem que transformar 1 milhão em 2 milhões em vendas no estabelecimento que ele representa ali. Se não acontecer isso, ele vai entrar em risco, a meta dele não foi batida. Então, ele não interessa muito no teu produto, interessa se ele pode fazer 2 milhões com isso que ele está comprando. A gente tem que entender que do outro lado tem um cara que também tem indicadores, também tem família, também está preocupado em ganhar o seu bônus. Então, pessoal, teu produto pode ser excelente, mas só isso não vai bastar. Se é excelente, se tem uma marca boa e você ainda complementa com outras coisas que possibilitam ele a fazer os 2 milhões e às vezes garante que vai fazer, aí ele está dentro. Aí eu estou dentro sempre. Essa marca para mim é a preferida, não vou abandonar nunca. Por quê? Porque contribui para que ele faça esse valor. Então, essa é a regra de ouro em sua essência mais pura, né? A compreensão, eu vou falar mais sobre a regra de ouro, de que o foco da sua venda não deve estar no que você vende, mas no porquê o cliente deveria comprar o que você vende. Então, vamos botar na tela já, deixa eu tirar esse banner daqui, e vamos botar na tela o nosso resumão aí, ó. E vamos escrever essa conclusão, né? Vou botar aqui, ó, regra de ouro. Regra de ouro. E vou escrever que o foco da sua venda não deve estar no que você vende, mas no porquê com acento, mas no motivo, né, no porquê o cliente deveria comprar o que você vende. E para descobrir esse porquê, a gente não pode falar de características e deixar ele deduzir por que deve comprar. Então, o problema crônico, por que essa regra de ouro é tão ignorada? A grande ironia é que, apesar de ser tão fundamental, essa regra de ouro é sistematicamente ignorada pela maioria dos profissionais de vendas. Por quê? Porque a gente cai na armadilha da paixão pelo produto. Então eu vou botar aqui, ó. Cuidado com a armadilha da paixão pelo produto. Cara, vocês sabem, eu tenho muitos alunos aqui, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado pelos produtos que eu vendo, pelos treinamentos que eu faço. Inclusive, afirmo e dito e coloco à prova algumas coisas que eu estou dizendo para alguns produtos específicos, que nós somos únicos no Brasil e não tem nada igual. Não tem nada igual. O programa Bootcamp, que alguns de vocês fizeram aqui, e aí pode escrever se você concorda comigo, ele é único, ele não tem outro igual. Ele é único mesmo. O que você passou por lá, ninguém vai conseguir entregar aquilo que a gente fez. Pode entregar um outro curso, mas aquilo que a gente fez, aquela entrega, aquela transformação, não vai acontecer em outro lugar. Eu sou apaixonado pelo produto, só que eu não posso vender as características do produto. Eu não posso dizer assim, ó, o produto lá, pessoal, é uma imersão de 5 dias. Você vai trabalhar das 6 horas até a meia-noite, fazendo atividades de desenvolvimento da gestão empresarial. A gente vai te entregar 4 livros para você ter de referências. Vão ter 4 professores lá, vão ter 5 professores, vão ter o alto comando lá, de instrutores. A gente vai ter 4 refeições. Aí o cara pensa assim, tá, mas quanto custa tudo isso aí? Aí eu vou dizer, olha, custa R$ 9.000. Aí eu estou dizendo, quê? É um curso desse, R$ 9.000, mas tem esses cursos, tem por R$ 1.000. O cara vai comparar porque eu não deixei ele em outra opção. Eu não disse o que ele vai ganhar. Eu disse que ele vai comer, que ele vai ter aula, que ele vai ter curso, que vai ter uns caras lá cuidando dele. Não é uma venda
que o cara ganhe alguma coisa com isso. E aí, quando o cara diz não, tá caro, você volta a reafirmar, não, mas são 5 dias. Mas são 5 dias. Já viu quando. Tu sabe quando custa uma diária num hotel na Serra Gaúcha? Tu começa a apelar para essas coisas, para razão. E o cara não está interessado no teu produto. Ele não quer saber quanto custa, ele não quer se hospedar na Serra Gaúcha. Mas se tu vender pela regra de ouro, aí é outro papo. É outro papo. Só que para isso você tem que fugir da armadilha do produto, tá? A armadilha da paixão pelo produto. Então nós que vivemos, respiramos o que vendemos, a gente se torna especialista em cada detalhe, cada funcionalidade, cada especificação técnica e gostamos de falar, né, sobre isso, gostamos de mostrar para o comprador que a gente sabe, que a gente entende. E às vezes esse duelo é nocivo para vendas, porque o cara ele não se apaixonou pelo que ele pode ganhar com o produto. Ele só achou o produto legal. E legal não é uma intensidade boa para a compra, tem que ser acima de legal. Então, por essa paixão, acreditamos ingenuamente que o cliente compartilha do mesmo entusiasmo pelas características do nosso portfólio de produtos. E não é assim. Então pensa comigo aqui. Tu compraria um carro apenas pela descrição detalhada do motor, da suspensão, do tipo de pneu? Tu vai querer outras coisas, né? Além dessa descrição, dessa ficha técnica. Até se olha, né? Eu confesso assim, quando eu vou comprar carro, eu não sou um comprador de carro, né? Meu carro tem 10 anos e não, se pudesse durar 50, eu não trocaria de carro. Não gosto muito de carro. Mas o exemplo que eu estou trazendo é de carro. Mas lembro quando eu fui comprar um carro, quando eu estou curioso com o carro, eu vou lá, né? Vejo a ficha técnica, vejo aquela coisa da aceleração, do torque e não sei o que, do consumo. Essas coisas são curiosas para mim e eu fico olhando isso daí. Mas não quer dizer que eu olhar isso daí faria eu comprar um carro. Para mim comprar um carro, eu vou ter que ir lá fazer um test drive no carro. Não precisa só eu ler a ficha técnica. Eu tenho que sentir o que essa ficha técnica está causando em mim. Eu tenho que se acelerar do carro para ver se o que significa ir de 0 a 100 em X segundos. Eu tenho que sentir no corpo essa aceleração, esse ronco do motor. Ele não põe na ficha técnica o ronco do motor. Mas, cara, não sei quanto vocês aí, mas tem carros que tem um ronco do motor top, né, cara? Tu olha assim, bah, top esse carro aí, olha o ronco do motor. Mas é uma coisa que não tá na ficha técnica. Tu sentiu. É uma coisa que uma moto, às vezes, tem um ronco do motor. Bah, essa moto tem um som. Eu não gosto muito de moto, mas eu tenho vários clientes que trabalham com esse setor, esse segmento, e os caras têm uma. Eu tenho um monte de placa da Harley Davidson em casa, mas não tenho moto Harley Davidson. Mas gosto da Harley Davidson pela proposta que eles têm. E sabe por uma coisa? Olha o que é importante. Harley Davidson, cara, você deve. Se você gosta de motocicleta, você deve pelo menos admirar elas. Elas são preços bem caros de moto, mas motos únicas, né? Feito quase uma a uma ali. E aí a Harley Davidson, que eu saiba, ela é a única. Eu não sei se tem outra, tá? Mas como eu falei, não sou especialista em moto, mas ela eu sei. Ela conseguiu patentear o som do ronco da moto. Então, o som da Harley Davidson, nenhuma outra moto pode reproduzir. Ela não pode ter um sistema lá de descarga de gás e não sei o quê, ou um cano especial que gere um ronco semelhante à Harley Davidson, porque está patenteado mundialmente aquele som. Aí tu fica pensando assim, o som está na ficha técnica? Não. E por que ele patenteou, que custa uma enormidade de dinheiro fazer isso? Porque ele entendeu o título dessa aula. O seu cliente não se interessa no seu produto. E ele entendeu isso. E por isso que ele patenteou o ronco da Harley Davidson. Então você compraria um carro também por segurança, por tamanho dele para sua família. Ah, eu comprei um carro ótimo, tem um ronco do motor excelente, família. Só que só entra uma pessoa. É um carro esportivo, só entra 2 pessoas na frente. Mas nossa família, tu esqueceu que a gente tem 3 filhos? E tu esqueceu que a minha mãe trabalha também mora com a gente e usa cadeira de roda? Esse carro não tem porta-mala.
a tua mãe vai ter que ir de ônibus e a gente vai de carro. Não vai dar certo, entendeu? Tu vai acabar com a família. Não vai funcionar dessa forma. Então, tu compraria pela segurança, então, pelo conforto para a família, pelo atendimento da necessidade, pelo status que confere, né, para você esse carro, às vezes pela facilidade de estacionar, às vezes pela economia que ele gera de combustível, de seguro, de IPVA. Então, tudo isso tu vai considerar. E também a emoção pura, né? De dirigir, às vezes, uma máquina com uma potência que tu te satisfaça, ou superior a que tu hoje tem. Então, o motor é uma característica que permite esses benefícios. Ninguém compra um motor, mas compra o que o motor traz, o que o motor faz por eles, o que o motor entrega para a minha vida. Eu estou dando um exemplo de carro aqui, mas você tem que entender aí o seu produto, né? Pode ser ração, calça, sapato, água, peça de moto, qualquer coisa. Vai ser o mesmo raciocínio. Então, muitos vendedores fazem uma ótima apresentação técnica, mas no final de contas perdem a venda porque focam demais no produto, esquecem do impacto positivo que esse produto gera. E é como tentar vender um martelo, olha só o exemplo, vender um martelo descrevendo o tipo de aço e o peso da cabeça do martelo, em vez de falar sobre a facilidade de pregar, daqui a pouco que o cabo tem uma borracha lá que faz com que não escorregue da mão e não gere calos para quem não está acostumado a bater com martelo, e ele tem uma cabeça anatômica lá que tu pode bater e o prego não escorrega. Estou inventando coisa. Mas o martelo, eu acho que 90% do mercado de martelo é para amador. 10% é para profissional, que talvez nem compre naquela mesma loja que tu tá. Então, no mundo dos martelos amador, cara, o que acontece? É o cara pega o martelo, vai bater em algum lugar com o martelo, num prego, e vai escapar o martelo da mão, vai dar no vidro, vai quebrar o vidro ainda, vai bater na cabeça do filho que está no lado, ou vai arrancar o dedo, porque ele pegou um martelo que a cabeça é tão pequena e a meia arredondada que o cara não soube escolher direito e foi bater no prego e deu no dedo e arrancou o dedo fora. Então, até para o martelo a gente precisa saber como vender, além das características técnicas. Então, a regra de ouro desvendada, né? Vou botar aqui, ó. Regra de ouro. Os clientes, olha isso aqui. Pena que toda turma que você conhece, vou dizer assim, né, de vendedores, talvez a sua equipe não esteja todos aqui assistindo isso para entender. Então, os clientes, eles compram futuros melhores, vírgula, não produtos. Ponto. É isso que os clientes compram, futuros melhores, não produtos. Começou a ficar mais claro essa questão ali, ó, da regra de ouro, que os seus clientes só se importam com uma coisa e não é a lista de característica. Comecei a dizer aqui, ó, futuros melhores. Cara, vamos entender isso então, né? Então a regra de ouro é a compreensão de que a decisão de compra é em sua esmagadora maioria emocional. Então vou botar aqui, ó. Tu já sabia isso, né? Essa parte aqui do emocional não é novidade. Não poderia ser, porque tu é vendedor, né? Então aqui a maioria, vou botar aqui, maioria dos processos de decisão envolvidos em todas as compras são emocionais. E orientado, né, é uma razão emocional e orientada para a solução de problemas ou a realização de desejos. Então, aqui, a maioria dos processos de decisão envolvidos em todas as compras são emocionais, orientados para a solução de problemas ou a realização de desejos. Se o cara compra um martelo, ele vai na ferragem comprar um martelo ou vai na loja comprar um super carro, super potente, são duas coisas diferentes. O cara que está comprando um martelo,
dificilmente ele vai comprar um martelo para realizar um desejo. Só se o cara for um maníaco que quer matar alguém com martelo. Ele vai ter um desejo de matar alguém com a martelada. Mas se não for esse caso, que deve ser 0,0001%, a maior parte das pessoas tem um problema. Então o produto já está me direcionando para a maior parte das coisas. Listar esses problemas não é fácil, até mesmo para o martelo. A gente pode pensar assim, não, o cara quer bater um prego na parede. Esse pode ser o mais óbvio deles. Mas ele quer bater esse prego na parede por quê? Ah, para pendurar um vaso de flor, para botar um quadro, para. Será mesmo que é isso? Quem sabe vamos perguntar para ele. O senhor está comprando esse martelo por quê? Deixa eu entender, que aí eu vou recomendar o melhor martelo para o senhor. O que o senhor quer fazer? Aí ele vai dizer: olha, na verdade, eu queria um martelo porque eu quero quebrar um canto da parede que eu preciso engatar nele uma coisa e eu preciso quebrar a massa corrida que está lá. Aí eu imaginei um martelo para isso. Aí o cara, olha, o senhor pode até usar um martelo, mas também recomendo isso, também recomendo aquilo. Então, existe uma recomendação técnica nesse momento, que o cara tem um problema. E a compra vai ser emocional para ele, porque ele vai dizer assim: ó, eu vou lhe dar um martelo e vou lhe dar essa ponteira aqui. E essa ponteira, ela é de um maço tão resistente que o senhor vai quebrar facilmente aquela parede, aquela massa corrida da parede ali, vai quebrar facilmente, batendo muito pouco com o martelo, porque ela é muito eficiente. E vai durar para toda a vida. Ela não enferruja e ela vai durar para toda a vida. Qualquer trabalho, inclusive os trabalhos mais difíceis de concreto, que um dia talvez o senhor possa ter. Então, eu aconselho é o quê? Para evitar que o senhor tenha que bater muito firme com o martelo, possa quebrar o martelo, ou possa quebrar mais da parede que você está imaginando quebrar, porque você deu uma martelada e caiu todo o reboco da parede, você leva essa ponteira aqui e bate bem de leve com o martelo e vai esculpindo a área que você quer tirar a massa corrida para fazer essa obra que você quer fazer. O senhor entendeu? Eu vou lhe demonstrar aqui. Olha, vou pegar essa ponteira e vou demonstrar aqui, batendo bem devagarinho, até mesmo para não bater na mão, porque o senhor não tem tanta habilidade. Olha que eu vendi para o cara uma solução e já fui colocando características dele, pessoa, comportamentos dele, atitudes dele. Ele já está se imaginando no futuro usando o martelo. Eu já falei para ele guardar para toda a vida o martelo. Eu já montei ali, ó. Os clientes compram futuros melhores. O cara vai resolver a vida dele com aquela ponteira, aquele martelo pro resto da vida. Porque eu já disse para ele que a solução é essa. Então, o cliente B2B, ele não está interessado no seu software de gestão, na sua máquina industrial da última geração, do seu serviço de consultoria em si, né? Na sua solução de logística. Ele está interessado no que essas coisas podem fazer por ele. Então, aqui, ó, os clientes estão interessados no que o seu produto, vou botar aqui, ó, pode fazer por ele. Vou salvar aqui para não perder. Então, isso aí, pessoal, é isso que o cliente está. E é para isso que você está lá na frente dele, trabalhando com vendas ou com gestão, treinando a sua equipe. Então, o que ele quer resolver? Ele quer resolver uma dor, que é um problema que ele tem, alguma coisa que está faltando, uma ineficiência do sistema, alguma coisa que está tirando o sono dele. Ele quer alcançar um sonho, ou alcançar um sonho, né? Resolver um problema, ou alcançar um sonho, ou viver um futuro melhor, ter mais segurança, ele ter mais tranquilidade, menos ansiedade. Então, uma pessoa que está muito nervosa, que vai faltar dinheiro no futuro, daqui a pouco vai um cara do banco, um financista lá do banco, e vai dizer para ele o seguinte: olha, eu fiquei analisando a sua conta tem um saldo, e esse saldo aí, o senhor não está usando ele. Então, realmente um saldo que está sobrando todo mês. Eu lhe aconselho essa aplicação, porque pelo teste que o senhor fez de estilo de vida, nesta aplicação aqui, daqui a 6 meses, caso lhe falte receita, você pode retirar R$ 1.000 por mês durante tantos meses que vai estar garantido esse saldo para você. E se você ficar aplicando aqui, eu vou fazer uma simulação. Se você ficar aplicando por 10 anos esse valor,
você depois pode retirar R$ 1.000 como se fosse uma aposentadoria durante 15 anos. Mas tem que ficar 10 anos depositando esse valor sem alterar e sem retirar, deixando nesta aplicação aqui, mas o senhor vai ter uma garantia se perder o emprego, se isso. Tu falou o som que ele quer ouvir. Olha, eu estou preocupado, eu tenho ansiedade em não ganhar dinheiro. Então, esses caras, eles pegam esse tipo de aplicação mágica, assim, que não é a melhor das aplicações financeiras, mas não tem muito risco e garante para ele um resultado que ele pode imaginar. Se o cara fosse um aplicador financeiro, ele ia dizer assim: não, não, já fiz o cálculo aqui e tal, isso é muito pouco retorno. Eu vou fazer um investimento por minha conta, que em 10 anos eu aplicando esse valor que tu me falou, eu consigo retirar, em vez de 1.000, eu consigo retirar R$ 1.800, quase o dobro. Deixa que eu vou cuidar das finanças. Por quê? Porque o cara tem um conhecimento, conhece e está disposto a assumir mais risco, né, nesse negócio. Veja, um está alcançando um sonho e o outro, esse é um cliente, o que vai apostar, vai investir, ele não vai comprar de ti aplicação, mas ele pode comprar de ti recomendação. E o outro vai comprar de ti a aplicação e não recomendação. A recomendação ele comprou uma vez e depois ele vai ficar sendo disciplinado para botar todo mês. São dois clientes diferentes que estão com talvez o mesmo produto financeiro, vou dizer assim, aposentadoria, só que visto de maneiras diferentes. Um eu vendi uma consultoria financeira e o outro eu vendi uma aplicação financeira, porque eles são pessoas com problemas e futuros que eles imaginam diferentes. Então, os clientes compram benefícios emocionais. Vou botar aqui, ó. Os clientes compram benefícios emocionais. Ah, mas eu vendo ração de cachorro. O cliente nem come a ração de cachorro. Como é que é um benefício emocional? Tu não entendeu, então, o que pode ser um objetivo emocional. Exemplo aqui. Exemplo. Eu disse para ti já o exemplo do orçamento, né? É uma marca, vou botar aqui, ó. Exemplo. Uma marca que tem um público na minha região do comprador, né? Minha região, vou botar aqui, ó, do comprador, já formada, vírgula. Ou seja, vírgula, os clientes pedem pelo produto, vírgula. Ou seja, esse ou seja aqui é para tu entender até uma técnica, que depois eu vou botar de outro jeito aqui. Ou seja, é venda fácil. Ou seja, resultado financeiro sem muito esforço e sem ter que montar um time muito competente de atendimento que custe mais caro. Tá vendo? Tá vendo o benefício emocional para o cara? O cara começa a caracterizar a economia que ele vai ter em todo o processo e o que isso daqui a pouco vai representar para a vida dele. Eu vou poder gastar, eu vou poder fazer uma viagem minha, eu vou poder ter mais tranquilidade para mim, dono do negócio, em não gastar numa equipe, em não ter muito treinamento aqui, em as pessoas ir comprando e for fácil, só passa no caixa, só pega e passa no caixa. Uma coisa fácil, porque minha turma não é tão boa assim e tal. Então, ele não está preocupado com a razão da coisa, porque isso não tem razão de ser, entendeu? Não é um bom negócio isso pela razão. Mas se eu tiver uma marca que está lá dentro, um produto, e você for esse vendedor e conseguir articular desta maneira para um cara que é um cliente deste tipo, ele vai te comprar e tu vai dominar o negócio dele. Então, essa é a única coisa, né, que realmente importa para o cliente, o benefício tangível, a emoção despertada, a solução definitiva para uma dor latente ou a concretização de um sonho que parecia inatingível para ele. Ah, eu pensei que eu tinha que estar sempre aqui na loja, eu pensei que eu estava sempre de olho, sempre treinando, agora não preciso mais, né? Posso até ficar em casa de manhã, porque os clientes entram e compram. Não precisa ter vendedor muito capaz para isso.
Eu estou simulando aqui um exemplo que pode ser difícil de acontecer, né? Diógenes, eu vendo ração de cachorro e gato. Diógenes, tem outros caras aqui também que vendem, por isso que eu estou dando esse exemplo e eu trabalho com bastante com o segmento pet, então, há mais de 10 anos, então eu sei bastante sobre esse segmento também. Mas serve para pet, serve para ração, serve para roupa, serve para moda, serve para peça de máquina, serve para tudo. Não tem o que o cara não compre com emoção. Até sal, cara. Até sal. Tu pode dizer assim: ah, não, sal não. Sal eu compro o mais barato. Aí depende da tua família, aí depende de outros fatores, aí tu vai ter que ser honesto contigo mesmo, né? Se tu mora sozinho, daqui a pouco pode ter um artigo lá que tu compre uma certa dose de racionalidade bastante elevada, mas deve ter um pouquinho de emoção. Sal, por exemplo, aqui em casa, eu gosto do sal cisne. Por que o sal cisne? Eu não sei se o sal cisne é melhor, mas quando eu era criança, era esse sal, inclusive tinha um cisne em cima da mesa, que era na época uma embalagem assim. Tirava a tampinha e botava sal, mas era um cisne. Então ficou marcado, cara. Qual é a tua margarina, manteiga preferida? Tá marcado, às vezes tu paga até mais caro por ela. Por quê? Manteiga é tudo igual, tem outras manteigas que são melhor até, margarina não é tudo igual. Se fosse tudo igual, não existiria marca. Toda a embalagem ia escrito manteiga. E é escrito assim, sal. Não precisa botar sal cisne. Só sal tá bom. Então, se você entende que a marca é importante, você tem que entender que existe um fator emocional atrelado a ela. Eu falei da Harley Davidson aqui, né? Os caras que compram Harley Davidson, motos Harley Davidson, eles não compram para ir trabalhar. Pode até ir para trabalhar com ela. Mas é uma segunda moto, é ter um carro e uma moto. E quase sempre a moto é uma emoção. É um futuro que ele imaginou, é um desejo que ele teve. Então, os clientes compram esse futuro desejado. Clientes querem problemas resolvidos no futuro, querem sonhos realizados. Eu quero a minha vida mais fácil no futuro. E isso, vida mais fácil, não é uma razão. Não é racional uma vida mais fácil. Mas ela é emocional. É o que a gente busca. A gente busca o conforto, mas o conforto não é racional. Porque para ti uma coisa, para mim é outra. Então não é racional. Se para ti uma coisa, para mim é outra, não é. A gente pode racionalizar o conforto do tipo: esta cadeira que eu estou sentado aqui no escritório é confortável. Eu posso dizer, mas para mim é confortável, para o meu tamanho, para o meu peso, mas talvez para outras pessoas não seja. E para outras pessoas, ela vai dizer assim, ó, ela até pode ser confortável, mas eu não vou pagar isso que estão cobrando por essa cadeira. Então, cara, existem outras coisas que não só é uma, né, que resolve a charada, mas se você não entender as emoções e só falar do preço da cadeira, você não vai vender nem para mim, porque eu não vou comprar uma cadeira por ser mais barata ou mais cara. Vou comprar uma cadeira porque hoje eu tenho condição de comprar uma cadeira, qualquer cadeira. Então eu vou comprar uma cadeira que seja a cadeira que vai me dar o conforto que eu mereço, o mérito que eu mereço todo dia ao trabalhar. Eu quero ter um prazer de sentar na cadeira e achar assim, esta cadeira aqui é uma cadeira que me beneficia, me faz bem para a saúde, ela equilibra minha circulação, ela tem a altura certa e ela me dá o conforto para trabalhar intensamente horas seguidas sem me cansar. Então, tudo que eu falei aqui são características minhas, emocionais, para comprar uma cadeira desse tipo e gastar racionalmente uma parte do meu dinheiro, mas emocionalmente, esse dinheiro aí tá dizendo para mim assim, tá valendo a pena, tá valendo a pena. E aí eu vou dizer para vocês, olha, eu gastei R$ 5.000 na cadeira. Aí tu vai dizer assim, mas tu tá louco? R$ 5.000 numa cadeira? Mas tu tá louco? Mas senta num banco, senta num toco de madeira. Mas vai gastar 5.000 no cadeira? Tá louco? Para algumas pessoas tá louco, entendeu? Por isso que a gente não pode ter um discurso igual. O cliente não está comprando o mesmo futuro. Ele está comprando futuros diferentes. Beleza? Elaine Sutili, eu vendo conectividade M2M para soluções de lote. Sim, cada um de nós aqui, o pessoal tem diversos produtos, diversos serviços, né? Eu também vendo muita questão de serviço, muita questão do intangível.
Então, eu vendo treinamentos, vocês sabem. Então, esses treinamentos de vendedores e de gestores, eles são tangíveis. Eu posso pegar um livro, né? Posso dizer para você assim, ó, este livro, vou pegar aqui, ó. Este livro a gente entrega no treinamento Bootcamp Gestão de Equipes Comerciais. Ele tem 528 páginas, ele tem 17 capítulos, ele foi impresso na folha de nome tal, na gráfica tal. Ele, ele tem várias ilustrações, esse livro aqui. Ele tem e ele fala sobre gestão comercial. Eu falei um monte de característica e tu vai dizer assim, mas nunca que eu vou ler um livro de 528 páginas. Tá louco? Mas eu poderia dizer assim, pessoal, este livro aqui, ele é considerado pelos alunos a Bíblia da gestão comercial. Você que está me ouvindo aí, você não pode comprar esse livro. Esse livro aqui é entregue gratuitamente para todos os alunos do curso Bootcamp Gestão de Equipes Comerciais e Liderança. Se você não fizer o curso, você não tem acesso ao livro. E quem faz o curso entende o que está naquele livro e vai ter esse livro como livro de cabeceira. Porque quando o cara for criar uma campanha milionária para bater a meta e ganhar o seu bônus, que vai significar um 13º, 14º, 15º, 16º salário do ano, ele vai olhar para o capítulo específico aqui que fala de campanhas e vai ter 200 ideias de campanhas diferentes. Ele vai pegar uma dessas ideias e vai implementar. E vai fazer a execução que o livro está propondo fazer. E com isso vai ter o futuro, vai ter a garantia que ele vai ganhar o bônus dele, vai fazer a viagem que ele tanto sonhou com a família. Então, quando tu fala dessa maneira, tu vendeu só emoção. Eu não falei que tem 500 páginas, que tem 17 capítulos, nada disso. Mas eu vendi o futuro da gestão para o cara, como ele vai usar. E aí o cara, eu quero esse livro. Eu quero esse livro. Num dia eu fiz um teste no mercado, aí falando para vocês aqui, né, abrindo uma janela, fiz um teste no mercado e um cara falou assim: eu perdi o meu livro, eu sou aluno, eu perdi o meu livro, eu quero te comprar um outro livro. Esse livro aqui a gente faz 1 a 1 numa gráfica, a gente faz 1 a 1 deles, ele não é feito numa super máquina que gospe livro, a gente vai lá e imprime o número de alunos. Então eu não tenho, porque cada ano muda o livro. Então, para esse ano, eu vou imprimir 30 livros. São 30 vagas no Bootcamp lá em outubro de gestão. Então, tenho 9 vagas abertas. Se você está interessado, já sabe disso. Mas 30 livros eu vou mandar fazer. 30 livros com conteúdo para esse ano. E aí o cara falou assim: eu perdi o meu livro. Você pode me conseguir mais um? Eu falei assim: eu não posso, porque eu produzi o livro um para cada um só. Mas eu tenho o arquivo, eu posso mandar fazer um livro para você. Ele custa R$ 700. Você me deposita e eu te entrego um livro. Você entendeu já o valor do livro, porque você fez o curso. R$ 700 está bem barato para você pagar por esse livro. E o cara pagou. O cara pagou o livro, depositou na hora, sem pestanejar. E eu mandei produzir um livro para ele, que custou uma fortuna, R$ 700. Mas valeu a pena para ele. E eu não tive nenhum, eu cobrei efetivamente o custo da impressão de 528 páginas nessa qualidade de um super livro, mais o custo da embalagem, correio, impressão, Sedex e a nota fiscal, o imposto da nota fiscal que eu tinha que mandar. Então foi isso que eu mandei para ele, R$ 700. Então esse é o custo do livro. Ah, mas se tu fizesse 10 mil livros, quanto custaria? Ah, eu não sei, custaria R$ 15. Mas aí o que eu vou fazer com 10 mil livros? Eu vou ter que fazer 10 mil cursos igual para todo mundo. Vai quebrar um pouco a questão do produto, entendeu? Então, tudo isso, falando, pessoal, dando esses exemplos, para você entender realmente essa regra de ouro. A regra das características, dos benefícios e de como que você vende esses benefícios para cada público. Vou botar aqui, ó. Características versus benefícios e como você vende isso para cada público.
Tu pode até falar de característica. Tu pode dizer assim, olha, o livro, vamos sair do livro, vamos pegar outro exemplo, vamos pegar um iPad. Ah, qual é a sua profissão? O cara vai ligar para mim e vai dizer: eu sou consultor, sou treinador e faço palestras tal. Ah, então o senhor usa algum apoio de tecnologia para isso? Ah, o senhor usa um iPad, por exemplo, um tablet? Ah, eu uso, e eu gosto da Apple mesmo. O iPad para mim seria a excelência melhor. Qual é o melhor iPad que tu tem? Eu ia dizer. O cara vai dizer: olha, esse iPad Pro, não sei o quê, tarará, tarará, que custa uma fortuna. Esse aqui. E eu, maravilha. E aí ele vai dizer para mim algumas características. Olha, isso aqui é super rápido, tem uma memória assim, tal, tem uma conectividade isso, XYZ, beleza. Mas aí, se o cara for bom, ele vai dizer assim: esse tablet na sua mão, você pode ficar horas com ele e você nem vai notar que está com o tablet na mão. Aí ele colocou o tablet na minha vida. Eu dando cursos, tipo bootcamp, que são 15 horas por dia, eu 15 horas segurando um tablet pesado daqui a pouco, um tablet desconfortável. E o outro ele me disse assim: tu pode passar 15 horas com ele na mão e tu não vai nem sentir. Ele acabou de vender emocionalmente para mim esse tablet. E aí o que era uma fortuna já começou a ficar justificável. E aí, se o cara for bom, ele vai fazer mais perguntas e vai colocar cada pergunta um benefício para a minha vida. Ele vai ter que transformar isso aí num benefício para a minha vida. E aí eu começo a achar que o tablet está valendo o preço que está cobrando. E aí eu vou defender depois: olha, mas tu pagou quase 20 mil um tablet. Mas ele justifica, aí tu vai brigar por ele. Não, mas eu vou te explicar por que custa 20 mil. Mas o outro ali custa 5 e faz a mesma coisa. Não, a mesma coisa não faz. Mas agora não, tu vai brigar por isso, tu vai defender. Não porque tu não quer estar errado, mas porque tu entendeu um benefício que o outro ainda não entendeu. Ou talvez para o outro não é benefício, porque ele não faz palestra, ele não ganha 15 mil numa palestra. Então, para ele pagar 20 mil num tablet é muito dinheiro. Então, como é que você caracteriza isso tudo? Beleza? Então, exemplo de característica, para a gente ir para o final da nossa aula aqui, né? Para entender de vez isso. CRM, tem gente que trabalha com tecnologia aqui, né? Então, o meu CRM é o Pipedrive. Eu uso o Pipedrive e ele, para mim, é o segundo mundial. O primeiro não é para minha empresa. O primeiro, para mim, a Salesforce não é para minha empresa. Mas o Pipedrive é para minha empresa. E ele é totalmente aderente ao que eu preciso. Mas o cara que me vendeu foi um português, de Portugal. Então, esse cara, eu fiz um meet com ele, porque eu não queria comprar sem test drive. E aí eles me deram um test drive e eu tentei usar, quebrando a cabeça, tá usando. E aí um português falou assim: eu vejo que você está usando, eu quero te acompanhar no uso. Eu posso, vamos fazer um meet? E aí a gente passou 2, 3 horas no meet. E o cara me ensinou tudo sobre o Pipe Drive. E ele, quando ele me ensinou, ele falou assim, ele fazia perguntas. Mas como é que é a sua empresa? Mas como é que é os vendedores? Eles estão na mesma sala ou estão em lugares diferentes do Brasil? Eles estão assim ou estão assim? Eu fui dizendo. E ele, você faz isso então. Ó. Olha o benefício de ter esta funcionalidade para você que tem vendedores em todo lugar do Brasil. Assim, ó, pá, 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 pá. E eu, legal, é isso que eu preciso mesmo. É diferente de o cara que vende um CRM assim, ó. O nosso CRM tem um módulo de automação de e-mails com segmentação avançada. Ou uma máquina industrial qualquer assim, ó. A nossa máquina industrial opera com tecnologia de corte a laser de alta precisão e produz 1.000 peças por hora. Até aí, características. Mas não está me dizendo por que a tua máquina justifica o preço que está sendo cobrado. Consultoria, um exemplo, né? Nosso serviço de consultoria inclui 40 horas de acompanhamento presencial e relatórios de progresso semanal. O cara não está comprando isso, cara. Se tu está trabalhando 40 horas ou 200 horas, esse é problema teu. Só quero saber assim, tu vai resolver nessa consultoria o problema que eu tenho? E quanto vai me custar isso daí, que é a parte da razão, do equilíbrio, para mim justificar aquela emoção toda que eu estou tendo, se eu vou poder pagar ou não. Então, eu vou dizer, olha, custa 50 mil por mês. Aí o cara pensa assim, ó, olha, eu posso pagar. E o que ele me falou, que vai fazer isso, fazer aquilo, o futuro que ele desenhou para mim, é isso que eu quero. Então, eu acho que está valendo. O outro só vendeu as características e eu vendi o futuro. Então, eu saio na frente, mesmo sendo mais caro. Tu pode, às vezes, perder projetos, perder vendas, e você deve ter perdido,
porque você vendeu demais características e você ficou sabendo que o outro ganhou a proposta. E o outro era mais caro que você, mas o outro vendeu melhor do que você. Então, só para dar continuar no exemplo da tecnologia aqui do CRM. Então, o cara podia fazer assim, né? Pouquinho diferente, falando um pouco mais de benefício, mas emendando característica, né? Ele vai ver característica e benefício. Então, com o módulo de automação de e-mails, a sua equipe de vendas vai economizar mais de 10 horas por semana em tarefas repetitivas, baseado nas pesquisas que nós temos com clientes com o mesmo tamanho de equipe, características e segmentos semelhantes ao seu. E esse tempo liberado é um tempo precioso para focar no fechamento de grandes negócios e na construção de relacionamento estratégico. 10 horas por semana é o equivalente, por cada vendedor que você tem, o número de vendedores que você tem, é o equivalente a você ter 30% mais de força de mão de obra. O que você acha, então, de a gente fechar um pacote e eu faço uma demonstração e me preocupo em treinar todos os seus vendedores nessa função da automação de e-mails para eles usarem? Então, tu já vai avançando no fechamento, porque tu descobriu que o cara queria um benefício desse, que a empresa dele tinha lá 30 vendedores, e tu sabe, por tuas estatísticas, tu pode comprovar isso, que economiza 10 horas por semana só na tarefa repetitiva de e-mail. Se tu conseguir fazer isso e vender este benefício futuro para o cara, que é uma emoção de grandeza, é crescer 30% a força de mão de obra sem efetivamente ter que gastar mais por isso, o cara está se imaginando uma margem maior, ganhar mais, faturar mais. Então, por aí que ele vai desenhando essa cabeça dele, beleza? Então, pessoal, dito isso, né? Dito isso no dia de hoje, vamos ver como é que a gente passou por essa regra de ouro. E a provocação aqui é que você entenda ela, né? Que o foco realmente não deve ser no que tu vende, mas no motivo do porquê o cara vai querer comprar o que você vende. Pensa no teu produto, os caras falaram aí que vende ração para gato, para cachorro. A gente sabe já, né, que não adianta nem dizer mais que o mundo é assim. Não, tu já sabe que é assim, né? Tu já sabe que pet hoje é filho da pessoa. Tu já sabe que pet. Por que a ração, cara, tem clientes nossos de ração que o pacote de 7 quilos custa R$ 700, cara. R$ 700 num pacote de ração. Tu já imaginou? É mais caro do que tu comer picanha. Então, assim, cara, é uma fortuna. Mas é para o cachorro. Por quê? Porque para aquele cliente, ele acha que o cachorro dele merece isso e muito mais. Então, tem cães, assim, que o cara gastou depois numa 4, 5, 6, 10 mil numa operação para tentar salvar o cachorro. Isso aí, cara, é mercado de hoje. Antigamente não acontecia isso. Antigamente, no interior, aí que eu vim do interior, o cachorro morria gemendo ou dava um tiro nele. Tava morrendo, vou aliviar a dor dele, vou dar um tiro no cachorro. Porque não tinha outro jeito, não tinha esse mercado, tu entendeu? Os bichos eram tratados assim, estavam sofrendo, tava dar um tiro, não tem veterinário. Isso é a evolução de uma profissão para uma evolução de uma necessidade, e a parte nutricional acompanha tudo, a parte médica acompanha tudo, o serviço, a casinha, o serviço de residência, tudo isso está me dizendo assim, ó, emoção, emoção, emoção. Porque se tu falar pro cara, me dá R$ 700 aí, que eu vou te pagar eu te pago os almoços de 15 dias aí. Tu vai dizer assim, eu não vou te dar R$ 700 por almoçar 15 dias, eu almoço por 20 pila todo dia. Eu não vou te dar, isso aí em 10 dias dá R$ 200. Eu não vou te dar 700 por 15 dias. Mas o cara paga 700 para comprar a ração do cachorro dele lá, que estou calculando que vai durar 15, 20 dias, mas ele paga e tá feliz da vida. Por quê? Porque está na emoção a justificativa e não na razão. Ele tira dele, eu não pago para mim, mas eu acho que vale para o cachorro. Eu acho que vale para essas outras pessoas. Então, esta é a regra de ouro que eu gostaria que você entendesse definitivamente.
Então, o cliente não liga para o seu produto. Ele não se importa com o seu produto. Ele se importa em uma única coisa, que é realmente o que eu vou ganhar com isso. Onde a minha vida futura vai ser melhor com isso. Você compra um livro. Esse livro não está à venda. Então você compra esse livro. Esse livro aqui é Frases que Vendem. Frases que Vendem. É um livro em inglês que é somente de frases que foram testadas, que ao serem usadas num contexto, eles geram uma probabilidade maior de você vender. Então, o livro, pessoal, quanto custa? O livro custou $15 americanos. $15 americanos. Então, hoje está R$ 90. O livro, esse aqui está R$ 90. Aí eu posso, esse livro está vendido R$ 90. Por quê? Porque foi feito centenas de milhares desse livro. O autor, a editora estão ganhando muito dinheiro por vender a R$ 90. É um jogo de massa. Mas se fosse o autor que não pode produzir isso, ele pode dizer assim: olha, pessoal, eu garanto para você uma coisa, eu já fiz isso numa edição desse livro com 100 pessoas. As 100 pessoas que eu escolhi eram pessoas que viviam de vender. Todas elas usaram frases que estão nesse livro e conseguiram aumentar a sua venda em 30%. Então, me diz uma coisa, no próximo mês, usando essas frases, quanto que você vende por mês? 100 mil. Quanto que você venderia com 30% a mais? 130 mil. Quanto representa de comissão 30% mais para você? Aí tu vai dizer que você ganhe R$ 1.500, 5%. Você vai ganhar R$ 1.500 nessa comissão de 5% sobre 30 mil que você vai vender a mais. Mas isso é um mês só. Se a gente botar 10 meses seguidos, que você pode reaplicar essas técnicas, a gente está falando de 15 mil. Mais 3 mil são 13 mil num ano. R$ 13.000 num ano. Este livro, pessoal, eu estou lhe vendendo agora por R$ 2.000. Ele vem acompanhado com um curso de 1 hora que eu ensino a como você monta discursos de venda usando frases daqui. E você tem uma garantia de 30 dias. Você vai usar esse livro por 30 dias e se você não tiver aumento de vendas, eu vou receber o livro que você vai me mandar de volta e você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas você tem que provar para mim que você, durante 30 dias, usou isso nos seus clientes. Eu vou ligar para alguns clientes, eu vou perguntar como é que foi a venda, eu quero saber deles como é que você trabalhou isso. Porque a execução tem que ser como eu falei no curso. Se você fez isso, o cliente confirmou isso, eu vou lhe devolver o seu dinheiro e mais R$ 500 do meu bolso. Cara, se tu falar isso e o cara pensar assim, eu acredito nesse livro, eu acredito nessa proposta. E eu acho que eu consigo vender muito mais, porque eu não vendo, eu não 30% da minha venda que eu vendo 500 mil, eu estou falando de muito mais, estou falando de R$ 150.000 a mais. Então, não estou falando de 30, estou falando de R$ 150.000 que eu ganho 5%. Então, está valendo muito esse livro aqui. Se eu vender 2, 3 vendas a mais, já valeu o ano inteiro. Então, pode me dar um livro de 2 mil aí, que eu vou comprar. É assim que você embala ofertas que para uma pessoa tem um negócio de $15. E para outra pessoa, o mesmo conteúdo pode ter um negócio de R$ 2.000 a unidade. Que aí eu estou falando de quê? Eu estou falando aí de em torno de $150, 10 vezes mais em dólar do que é o preço de $15. Isso é entender a regra de ouro. Beleza, pessoal? Então aí, Alexandra Lima botou boa noite. Não sei se chegou agora ou saiu, mas maravilha. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa proposta, né? O resumo, ele foi curto hoje, porque ela é uma coisa contundente para você entender, mas eu recheei de exemplos, tentei falar de muitos exemplos que estão aqui de tecnologia, de ração e etc., de pessoas que falaram aí, mas vamos tentar amanhã mudar o nosso discurso e fazer um pouquinho valer a regra de ouro, tá bom? Então é isso aí. No grupo do WhatsApp eu informo para você amanhã qual é o tema da nossa aula de terça-feira que vem. Maravilha? É isso aí. Boa semana. Para cima deles, bons negócios. Valeu!